eu lembro de uma pergunta que existia na minha mente, que era assim, por que algumas empresas crescem e se desenvolvem e outras somem? Eu tive o privilégio da infância de morar na Alemanha. E eu percebia que tinha empresas como o McDonald's, que existiam no Brasil, existiam na Alemanha e em todos os países que eu conheci lá. Eu falava, poxa, por que uma empresa cresce tanto e todo lugar que eu vou tem, e outras empresas são aquela padaria de bairro, aquela empresa, aquele escritório que está ali naquele lugar a vida inteira, né? E ao longo da minha vida essa pergunta ficou um pouco adormecida até que eu comecei a faculdade de administração. E é interessante porque eu fiz administração porque eu sabia que em algum momento eu iria abrir a minha empresa. Eu não sabia do que na época, mas eu falei, bom, deixa eu estudar a base disso, porque quando eu abrir minha empresa, eu vou ter a base para tocar ela, seja ela sobre o que for. Então eu acho que saber para onde a gente quer ir é um dos pilares fundamentais para a gente se desenvolver. Durante a própria faculdade, eu percebi que eu queria trabalhar com uma linha de consultoria, com empreendedores e empresários. Na época, consultoria administrativa. E aí eu descobri um negócio. Não adianta eu chegar com a melhor ideia, com o melhor projeto, com a melhor ferramenta, com a melhor estratégia do mundo para o empreendedor, para o empresário, para o autônomo, se ele tem um sistema de crenças, um sistema emocional que trava. Que ele fala assim, mas isso é caro, mas meu pai não fazia isso, mas eu não sei mexer nessa ferramenta, mas eu vou ter que falar com meu sócio, com a minha esposa. Sempre vai ter algum fator emocional que está impedindo a pessoa, às vezes, de executar. E eu falei, bom, se eu quiser trabalhar com esse pessoal, o que eu preciso estudar? Aí foi para a minha primeira pós-graduação, que é uma especialização no desenvolvimento do potencial humano nas organizações. E aí lá eu percebi que, de fato, eu poderia ter ferramentas para acelerar o desenvolvimento das pessoas, e o que era para ser uma consultoria administrativa foi se transformando numa consultoria emocional. Caramba, bacana. E assim, você falou sobre a questão de empresários ter esse bloqueio, né, essa crença limitante. E basicamente, assim, a gente como escritório de contabilidade, percebemos muito isso. Existem pessoas que têm ideias muito boas, sim, mas que na hora de execução vira realmente uma frustração, na verdade. Porque, cara, o Brasil é cheio de empreendedores que têm boas ideias. Mas como você falou, alavancar, sair daquela mesmice e ser um diferencial é uma coisa que é muito difícil a gente encontrar, né? Até porque, assim, na prática a teoria é outra, né? Então, a pessoa ela tem uma boa ideia, ela pode, às vezes, saber onde ela quer chegar, mas ela pode ter dificuldade ou no planejamento do passo a passo, ou na realização. Então, muitas vezes, a pessoa ela tem uma capacidade de visão, mas não consegue executar. Ou o contrário. Sim. Ela é muito boa no operacional, mas ela não consegue ver o que ela precisa fazer de diferente para crescer, para se desenvolver, né? Então, ao longo desses anos, eu fui estudando essas linhas que respondem àquela minha pergunta da infância. Então, você saber tomar decisões de médio e longo prazo, você ter um trabalho de equipe, mesmo que seja terceirizado, as pessoas que você está ali atuando na empresa, e você ter processos e estruturas vão fazer a empresa crescer. Só que para você ter tudo isso, você precisa desenvolver o seu emocional. Não tem como. Isso é verdade. Eu particularmente, né, nós estávamos comentando ontem, eu particularmente tinha muito esse bloqueio. Eu venho da família um pouco humilde, da questão de, a maioria dos homens da minha família eles trabalharam ou trabalham em construção civil. E a maioria das mulheres, elas são ou donas de casa ou elas trabalharam como doméstica. Então, quando eu falei que eu queria ter um viés empresário, um viés voltado para o empreendedorismo, cara, isso daí foi um baque muito grande. Até hoje ainda é, né? Porque empreender não é fácil no Brasil. Então você encontra algumas dificuldades, seja com impostos, seja com finanças, que muitas das vezes a família olha assim e fala, rapaz, para de quebrar a cabeça, porque eles não acreditam nesse modelo, né? Certo. Mas são essas limitações que acontecem. Mas é exatamente isso que você falou. Existe a questão da pessoa ter uma boa ideia e não conseguir executar, ou a pessoa ela é uma boa executora e não é um bom estrategista, né? Sim. Existem esses dois extremos. Sim, a gente precisa entender que cada pessoa tem as suas competências. Com certeza. Todo mundo tem os seus pontos fortes e aqueles pontos que não são tão fortes. E o que eu defendo é que a gente precisa se apegar ao que a gente tem de bom e potencializar. Então, se você é uma pessoa que executa muito bem, você gosta,
se junte com alguém que tenha visão. A gente vê isso na história do Steve Jobs, quando ele se junta com o Steve Wozniak. O Steve Jobs tinha visão e o Wozniak era um bom executor. Um precisou do outro para crescer. Se você é uma pessoa que tem a visão, às vezes você vai precisar montar um time que tenha uma capacidade de produzir essa visão e executar essa estratégia. E muitas vezes, para isso, você vai realmente ter que olhar para dentro de você e entender quais crenças às vezes estão limitando o que vem desse sistema familiar. Porque as pessoas elas vão querer sempre o seu melhor baseado no modelo de vida delas. E às vezes o medo que ela tem, ela vai projetar nas outras pessoas. E quando a gente compra isso, a gente vai carregar um peso de crenças que vão impactar diretamente no nosso resultado, seja ele no nível estratégico, tático ou operacional.